Se o Renato Paiva tem dito, afirmado que íamos passar neste grupo no Brasil, eu ia ser esculachado até à última quinta da casa, à quinta casa, por toda a gente, não é? Agora, obviamente, nós fizemos o que ninguém estava à espera e há que valorizar isso para o adepto e torcedor do Botafogo, que tem que estar orgulhoso deste grupo e depois para o futebol brasileiro também. Fala, torcedor alvinegro, seja bem-vindo a esse vídeo. Que bom ter você aqui, eu sou o Rafa Carvalho, e se você não é inscrito ainda no Radar Glorioso, se inscreve já, deixa seu like, ajuda muito a gente. Quem poderia imaginar? Passamos, PSG em primeiro, Botafogo em segundo, empatado com o mesmo número de pontos, o gigante Atlético de Madrid eliminado, porque não conseguiu superar o Botafogo. Bom, vamos direto ao assunto, falar sobre Botafogo e Atlético de Madrid. A gente precisa falar sobre esse jogo que selou a classificação do Botafogo para as oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes, e a gente fala sobre isso e muito mais nesse vídeo. Bom, a gente precisa começar falando sobre o esquema que o Paiva montou para conter ali os ataques do adversário. Contra o PSG funcionou muito bem. Contra o Atlético de Madrid, no começo do jogo, funcionou até de certa forma melhor, porque a gente conseguiu botar uma pressão sobre o Atlético de Madrid, conseguiu chegar, finalizar, ter mais posse de bola ali no terço final do campo. O Atlético, claro, é um time muito qualificado, retoma rápido a bola e cria rápido o contra-ataque, mas funcionou muito bem contra o Atlético de Madrid. A gente passou todo o primeiro tempo um jogo muito tranquilo pro Botafogo no primeiro tempo, sem grandes sustos, né? A gente teve ali aquele lance do possível pênalti, mas foi uma falta clara no início da jogada do Sorloth, em cima do Jair. Mas enfim, olhando pro Botafogo, a disciplina tática, esses encaixes dinâmicos na marcação foram cruciais pro Botafogo fechar o espaço, não deixar o Atlético se criar no primeiro tempo, porque se a gente toma um gol no primeiro tempo ali, o Atlético viria com muito mais pressão para a segunda etapa. Então foi crucial não sair do primeiro tempo sendo furado na defesa. O compromisso tático, né, de jogadores até como o Savarino, e eu vou falar um pouquinho sobre o Savarino mais à frente, mas até mesmo o Savarino, que não foi tão bem assim, demonstrou uma disciplina tática muito grande, e o Botafogo conseguiu neutralizar o Atlético de Madrid. Uma participação muito boa também dos laterais nesse jogo, melhor do que no jogo contra o PSG. O nosso meio campo, né, falando um pouco mais sobre isso. Primeiro tempo, Barrios e Depou não fizeram nada no jogo. Poucas bolas passavam por eles com qualidade para prosseguir. Alan e Marlon Freitas marcaram de novo muito bem, fecharam muito bem ali. E o Alan, mais uma partida muito sólida, né? O Marlon também, a gente não precisa chover no molhado. No segundo tempo, o Atlético de Madrid aumentou um pouco a pressão. Entrou o Griezmann no segundo tempo, mas ainda assim o Botafogo conseguiu manter a característica, manter a identidade que o time propôs para esse jogo. A gente vê que quando entra o Nilton, por exemplo, né, que foi a primeira alteração do Paiva no jogo, o Nilton entrou no lugar do Alan, que saiu exausto, com razão, mas ele entrou e entrou bem o Nilton. Né? O Nilton conseguiu cumprir bem ali o papel dele no jogo, não perdeu em nada defensivamente o Botafogo em relação ao primeiro tempo. Depois o Montoro entrou muito bem também, mais uma partidaça do Montoro. Inclusive, tem um outro vídeo sobre o Montoro sendo produzido, e se já saiu, tá aqui o card dele, se não, aguarde que vai sair em breve. O Botafogo conseguiu manter as suas características, jogando bem e sem deixar a peteca cair. Lá no nosso site, né, tem todas as notas de todos os jogadores, as notas do radar, a nossa pontuação para todos os jogadores, mas eu queria destacar alguns jogadores. Em especial, Igor Jesus, ontem, jogou melhor do que contra o PSG, fazendo mais aquele papel de 9, de pivô que ele faz, de segurar a bola e dar o corpo pro jogador, pro marcador adversário, né? Ele, no segundo tempo, ele teve uma grande chance e o Oblak defendeu. Nota 8 para ele, que a gente deu. O Alan, mais uma vez, um motor no meio campo, um gigante, o pequeno gigante Alan, ele muito efetivo na marcação e também nas saídas, nas transições. O Vitinho jogou muito bem ontem, né? No último jogo contra o PSG eu tinha criticado um pouco o Vitinho, mas ontem ele jogou muito bem defensivamente, ele conseguiu cumprir o seu papel defensivo bem, e quando foi necessário, né, tanto que ele saiu até no segundo tempo, ele foi substituído pelo Matheus Ponte, e ele conseguiu defender bem e atacar bem também.
Ontem a gente viu o Vitinho chegando da linha de fundo e tal. Acho que o Atlético de Madrid permitia que isso acontecesse também, né? É um adversário, em tese, menos forte do que o PSG. Agora, alguns destaques negativos que eu queria trazer, como eu falei no começo do vídeo. Savarino, acho que o Savarino não jogou muito bem ontem. Mais uma vez, né? Não jogou muito bem contra o PSG, mas deu assistência. E ontem ele não jogou muito bem de novo. Acho que esse esquema com 3 volantes deixa o Sava um pouco isolado. Então, o Paiva precisa pensar em como acertar isso pro próximo jogo, para as oitavas de final contra o Palmeiras. E o Matheus Ponte não entrou muito bem também. Falhou no gol, na marcação. Tanto ele quanto o Cuiabano falharam no gol do Griezmann, né? Mas enfim, acho que não foi crucial para nossa derrota. Quando a gente para olhar, né, o tanto de finalização que o Atlético teve, ele criou menos, inclusive, do que o Botafogo. O Oblak fez 4 defesas, pelo menos, e o John fez 2 defesas ali, consideradas defesas difíceis, né? O Oblak salvou uma do Savarino, quer dizer, 2 do Savarino, né? Uma de cabeça e aquela que o Savarino perdeu cara a cara com o Oblak. Salvou do Igor Jesus também. Então, o Atlético teve mais posse de bola, mas o Botafogo conseguiu dominar o jogo de novo. O Botafogo conseguiu dominar o jogo de novo e se classificar. Eu acho que a gente precisa olhar para isso, tá? Porque eu acho que depois do jogo contra o PSG, e eu conversando um pouco, né, com alguns torcedores, depois do jogo do PSG, o jogo contra o Atlético parecia fácil da gente controlar e ganhar. Acho que aquela exibição contra o PSG vai ser épica e histórica, mas assim, cada jogo é um jogo, né? Então, eu acho que a gente criou uma expectativa grande para ganhar do Atlético de Madrid, já que a gente tinha vencido o PSG, e não é bem assim, né? Então eu penso que a torcida precisa se acalmar nesse momento. Beleza, passou, batemos o PSG, passamos no grupo da morte, diziam que a gente ia vir só passear, conhecer o Mickey, que não ia voltar nem o corpo pro Rio de Janeiro. Passamos. Estamos nas oitavas de final contra o Palmeiras. O jogo no próximo sábado, né? Se você está vendo esse vídeo depois, já passou provavelmente. O jogo no próximo sábado e, mais uma vez, esse confronto Botafogo e Palmeiras. O que a gente pode levar para isso não é porque a gente ganhou do PSG e fez um jogo duro contra o Atlético que a gente vai ganhar do Palmeiras. Cada jogo é um jogo. A gente tem como ganhar do Palmeiras, sim. É um adversário acessível para o Botafogo. Hoje o Botafogo está jogando muito mais bola do que o Palmeiras. Mas é pé no chão. A gente não tem o Gregore. Quem vai entrar no lugar do Gregore? O Paiva vai manter 3 zagueiros. O Paiva vai botar o Montoro, que é o que a torcida está pedindo. Bom, talvez se fosse uma escolha, botar o Montoro, deixar o Savarino no meio campo com o Alan e o Marlon, e o Montoro aberto, com o Arthur do outro lado e o Igor. Pode ser uma ideia, pode ser uma saída para o Botafogo. E a gente vai, ao longo da semana, fazer mais vídeos, sendo um vídeo sobre a análise do pré-jogo contra o Palmeiras. Então fica ligado. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreve, deixa seu like, ativa as notificações, ativa o sininho aqui, para você receber a notificação sempre que a gente publicar um vídeo novo, beleza? Espero que tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo.